Olá pessoal, começa agora mais um Canal Rural Entrevista, programa que discute os principais temas do agro no momento. Seguimos com a série especial sobre o Global Agribusiness Forum, evento que vai trazer para debate temas como ESG, novas tecnologias e mudanças climáticas. Nos últimos 5 meses, você acompanhou aqui no Canal Rural debates com os principais temas que vão ser abordados durante o fórum, que acontece agora, no final do mês, nos dias 27 e 28 de junho, na capital paulista. E para encerrar com chave de ouro, a série especial do Canal Rural Entrevista, GAF, eu recebo aqui nos estúdios do Canal Rural, o diretor de comunicação e eventos da Datagro, Luiz Felipe Nastari, e quem está conosco também para bater esse papo aqui em São Paulo são os representantes da XP, o líder de marketing, Lisandro Lopes, e o sócio e responsável de agro, o Pedro Freitas, também da XP. Lisandro, vou começar com você então, né? Queria que você primeiro nos contasse um pouco, dessa história da XP, parece que tem mais de 20 anos, né? Perfeito. E por que ela decidiu ser o principal apoiador desse fórum. Pô, legal. Primeiro, obrigado pelo convite aí, uma honra estar aqui hoje, né? Primeiro, coisa sobre a XP, né? O que é a XP? A XP hoje é uma instituição financeira com mais de 20 anos de história. E a XP tem uma história engraçada, ela começou como mais uma educadora financeira, ensinando as pessoas a investir, né, a aplicar dinheiro na bolsa. Ela evoluiu para ser uma corretora, onde tinham ativos de investimento. E nos anos para cá, ela evoluiu para ser uma solução completa no mercado financeiro, oferecendo não só produtos de investimentos, mas produtos bancários, seguros e uma série de outros ativos financeiros. Acho que um pouco da evolução da XP foi evoluir para ser uma casa onde os nossos clientes podem ter todos os serviços financeiros, né, que uma instituição financeira robusta oferece, né? Então, acho que esse aqui é um pouco do que é a XP, né? E com relação aqui ao agro, né, ao GAF, um pouco, né, qual foi um pouco da nossa ideia? Eu acho que até quando eu paro para pensar um pouco nesse nosso movimento, eu acho que ele até demorou para acontecer, tá? Eu acho que é um setor, um dos setores mais relevantes, que o mais relevante da economia brasileira. Eu costumo dizer uma coisa, acredito bastante, que o agro do Brasil, né, olhando para o mundo, ele é muito o Brasil que deu certo, em termos de produtividade, de relevância, acho que de exportação, né, de tecnologias. Então, quando a gente olha aqui, eu olho aqui e falo assim, por que a gente não fez isso antes, né? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Primeiro é sair um pouco do mercado financeiro tradicional e abrir novos horizontes, que depois o Pedro vai contar um pouco mais do que a gente está pensando. Eu acho que tem uma parte, mesmo social, de um Brasil que dá certo, que a gente quer se aproximar, que a gente quer fazer parte disso. Então, quando a gente pensa um pouco pelo viés, tanto de construção de marca, de posicionamento e também de geração de negócio, né, o agro ele é uma aposta muito grande nossa daqui para frente, que eu até olho para trás que a gente deveria ter feito antes. Agora, a ideia de juntar aqui o pessoal da Datagro e entrar num evento desse tamanho, com essa robustez, é, de fato, entrar, né, com o pé direito, né, e com força para os próximos anos e capturar bastante aí, sinergia com esse mercado, com esse público que interessa muito para a gente e ele faz o Brasil que dá certo. Então, essa é um pouco da ideia. Perfeito. Ô Pedro, antes da gente falar, né, sobre o que a XP oferece para o agro, eu queria que você falasse um pouco sobre a cronologia, né, da XP, quando é que a XP de fato despertou o interesse pelo agro, nessa cronologia da empresa. Legal. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Quando eu entrei na XP, a gente tinha um propósito de começar a conversar com as empresas. Até então, a XP era uma casa muito voltada para a pessoa física, né, dentro dessa história que o Lisandro falou. E aí, dentro de uma reflexão de qual setor a gente vai abordar, onde que faz sentido a gente gastar mais esforços, o agro veio como uma solução, né? A XP, na época, era uma casa pequena, então a gente tinha 13 bilhões de reais de custódia, ou seja, a gente era muito pequeno na Faria Lima, e o agro era um setor extremamente distante da Faria Lima, né? Era um setor que representava 14% do PIB naquela época, então não tinha a mesma representatividade que tinha, e, consequentemente, a necessidade de capital, né, para rodar esse setor era menor. Estamos falando em que ano, mais ou menos? 2014. 2014. Por volta de 2014, 10 anos atrás. Então, setor distante da Faria Lima, mas que precisava de bastante capital. A gente falou, bom, é lá que a gente vai investir. Os setores tradicionais que já são mais próximos, a concorrência era maior para a gente. Falamos, não, vamos tentar gastar um pouquinho de sola de sapato, né? Sair da Faria Lima, viajar mais, trabalhar mais, mas, conseguir entrar nesse setor. E foi ali que abriu um espaço grande para a gente começar a fazer bons negócios.
E desde então, a gente veio crescendo, aumentando o número de produtos, aumentando o número de operações, expandindo o setor dentro da XP em vários níveis de serviço para conseguir trazer uma solução boa para a empresa, para o produtor, para trading, para o canal, enfim, para qualquer participante de toda essa cadeia, né? E hoje o agro representa o que para a XP? Eu posso te afirmar que dentro do banco de atacado, dependendo do ano, o agro varia entre o principal ou o segundo setor para a gente. E vem crescendo bastante, certamente. Vem né? crescendo. Felipe, me ajude aí nessa entrevista aí. Obrigado. Primeiro, está sendo uma honra entrevistar os nossos amigos aqui da XP, o Pedro e o Lisandro, quem eu admiro muito. E fazer a primeira pergunta, aproveitar que você está aqui já falando sobre a XP, Pedro, que a gente vem acompanhando todo esse movimento de evolução do agro dentro da XP, até pela história da Datagro, né? A Datagro está há mais de 40 anos no mercado. E vocês estão crescendo super rápidos, né? E se você puder contar um pouco sobre os serviços que vocês prestam hoje, até para a gente contextualizar, e depois eu faço a próxima pergunta para o Lisandro. Legal. Voltando aqui na parte da história, né, Luiz? A gente começou pegando boas empresas, bons negócios e vendendo para essa plataforma de investidores. Então, lá em 2014, essa era a ideia nossa, né? Mais conhecido como os CRAs, né? Certificados Recebíveis do Agronegócio. Então, hoje a XP é líder disparada, né, em distribuição desses títulos, né? Que nada mais é do que a gente conectar as empresas à nossa plataforma de investimento e levar o dinheiro, né? Desintermediar. Tem também hoje os FIAGROS, tem a abertura de capital das companhias, né? Que em 2021 6 companhias abriram seu capital na Bolsa, né? Enfim, tem várias ferramentas ali que a gente acabou, vários tipos de operações que a gente acabou utilizando para aproximar bons negócios, boas empresas da Faria Lima, né? No paralelo, a gente veio em outras frentes de negócio da XP também desenvolvendo ferramentas. Então, ferramentas de gestão de risco, ferramentas financeiras de gestão de risco para produtores, para empresas, crédito e por aí vai. Então, a gente começa a abrir o nosso leque de ferramentas para o setor e cada vez mais ter uma penetração maior nas várias camadas, né? Nas grandes empresas, que foi o começo, mas também no produtor, cliente, pessoa física, que às vezes precisa de um crédito ou precisa de uma ferramenta para ter uma gestão de risco financeira melhor ali da sua safra. E vocês atendem pessoas físicas e pessoas jurídicas nessas mesmas, em pequenos, médios e grandes produtores? Essa é a ideia. Perfeito. Qual a sua pergunta para o Lisandro? Lisandro, indo então fazendo um paralelo já no seu mundo agora de comunicação, né? E aí por esse movimento todo que a XP vem se posicionando em relação ao agro, vendo, né, uma empresa do mercado financeiro, né, se associar a grandes eventos, né, se associar a grandes movimentos de comunicação, né, e ter esse posicionamento, isso para quem está de fora nos assistindo é normal, né? Ter essa percepção, né, de posicionamento de marca, de branding e assim por diante. E a minha pergunta para você é como é que você entende como o agro se comunica, né? Se vocês acham que, né, tem empresas enormes, né, que se colocam aí como líderes no setor, mas que raramente a gente vê elas se posicionando de uma forma como um banco ou uma instituição financeira se posiciona. Qual que é a sua percepção em relação a isso? Perfeito, né? Como eu comentei com vocês, eu acredito piamente nisso. Eu acho que em muitas variáveis, o agro ele é o Brasil que deu certo. Tá? E quando eu penso um pouco, né, do ponto de vista de comunicação e talvez até de posicionamento de setor e até das marcas, eu acho que tem espaço para a gente comunicar isso de uma forma mais robusta. Talvez, não sei se é com mais orgulho ou com maior ímpeto, mas eu vejo, né, outros setores e outras empresas, né, talvez com menos sucesso e com menos projeção global do que o agro tem, fazendo mais barulho. Então, eu acho que tem um espaço para a gente, quase que eu brinco, que é colocar o agro onde ele merece, o agro brasileiro, que eu acho que é no topo do mundo, né? E não só na produtividade, na produção, mas também na comunicação, na visão, na ambição. E eu acho que o GAF, nesse sentido, ele vai muito nesse lugar, de como é que a gente começa a colocar, né, cada vez mais um setor que é tão relevante para a economia, que fomenta tanta coisa no país, no centro, né, financeiro do Brasil,
da economia da América Latina. Então, eu acho que esse é um primeiro passinho que a gente está tentando dar, de tentar ajudar um pouco nessa comunicação, nessa robustez, que é o que o agro representa. Isso que é curioso, não é? É quase que é um trabalho muito mais de comunicação e construção, é quase que o trabalho duro, a parte mais difícil a gente já fez. Agora é como é que a gente de fato consegue comunicar isso dentro do Brasil e mundo afora para colocar o agro onde ele merece. Tá bom, a gente vai para um intervalo rápido, né? Mas já vou deixar uma pergunta aqui para que vocês possam responder no próximo bloco, que é a questão da sustentabilidade, né? Essa palavra tão falada ultimamente no agro, né? Que é importante também na captação de recursos, né, e de investimentos também. Então a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o Canal Rural Entrevista especial Global Agribusiness Forum. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Canal Rural Entrevista, hoje com o último episódio da nossa série especial sobre o Global Agribusiness Forum, na presença do diretor de comunicação e eventos da Datagro, o Luiz Felipe Nastari, e dos representantes da XP, o líder de marketing, o Lisandro Lopes, e o responsável e sócio de agro, o Pedro Freitas. A XP é quem apresenta o Global Agribusiness Festival, evento onde acontecerá o Global Agribusiness Forum lá no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. A gente falava sobre sustentabilidade, essa palavra, né? Então, Lisandro, do ponto de vista do marketing, né? O que representa isso para a XP? E também para o Pedro, do ponto de vista de oportunidades, né, de investimentos, porque fala-se sobre descarbonização, mercado de carbono. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como a sustentabilidade, vocês, né, está presente hoje, no foco hoje dos negócios da XP, no agro, no caso, né? Legal. Posso começar? Tá bom, começa. Ok. Então, eu começo aqui e jogo para você. Joga Tá. Vamos lá. Hoje em dia, tá, acho que a questão do tema sustentabilidade, mais do que um termo da moda, eu acho que é uma necessidade. Acho que cada vez mais, né, a sociedade tem cobrado das empresas, acho que de uma forma correta, né, o que elas estão fazendo em troca para a sociedade, né, de N formas diferentes. E eu acho que o GAF aqui, ele está muito alinhado com esse conceito, né, quando a gente fala um pouco da gestão de recursos, da utilização, né, disso e de fomento do país, eu acho que está muito alinhado com os nossos valores, com o que a gente acredita e qual é o papel das empresas, das indústrias na sociedade. Tá? Então, acho que quando a gente pensa um pouco na agenda que a gente tem promovido aqui, nos temas que vão ser discutidos durante o festival, acho que está muito alinhado com o que a gente acredita. Então, é quase que um reflexo da nossa crença. Tá? Então, acho que isso foi também um dos pontos super importantes quando, né, a gente começou a discutir esse projeto aqui. Foi um ponto que chamou muito a nossa atenção de ser uma forma inteligente da gente furar uma bolha e trazer um tema que é tão importante para a sociedade e que é muito do nosso papel. E, obviamente, isso aqui também traz, acho que, oportunidade de negócio aqui, né? Acho que o Pedro pode comentar um pouco disso. Você está um pouco mais amplo na minha resposta e falar da sigla ESG, né? Que é tão comentada hoje em dia. Quando a gente olha para o agronegócio, que é um setor intensivo em uso de capital, e vê nos últimos 10 anos, a gente vê uma necessidade de capital crescente ao longo dos últimos 10 anos, né? E o setor, ao longo dos últimos 10 anos, ele precisou o quê? Buscar novas fontes para conseguir se financiar. A gente está falando de um setor que saiu de 14% do PIB para 30%, ou seja, ele cresceu muito. Precisou de muitos recursos para financiar a safra de soja, para financiar o capital de giro da área da atividade de pecuária e por aí vai, né? E quando a gente vê essas novas fontes de financiamento, né, que o agro foi obtendo ao longo dos anos, a gente vê uma necessidade clara do agro cada vez mais ir para o mercado de capitais, se aproximar da Faria Lima, né? Até então, é um setor muito concentrado em bancos públicos, nos principais bancos privados, na cadeia de insumos, mas isso tem um limite. E o mercado de capitais é um bolso muito importante para o desenvolvimento dessa obtenção de capital nos próximos anos, né? Sustentar esse crescimento do agro. O mercado de capitais, a Faria Lima, olha muito para a questão de ambiental, governança e social. E as empresas querem ter os seus nomes relacionados a isso, né? Ao ESG e à sustentabilidade. Total. E a gente consegue perceber o benefício claro e direto no agro.
Então, por exemplo, uma empresa, principalmente no agro, uma empresa que está distante da Faria Lima, que muitas vezes não é fácil o investidor ir lá, visitar ela, conhecer, acompanhar no dia a dia. Se ela não tem a governança, por exemplo, bem azeitada, fica difícil de se fazer. Agora, quando a empresa distante da Faria Lima ou o produtor tem as informações organizadas, tem uma transparência de dados, consegue conversar bem com a Faria Lima, isso, no final, se resulta numa operação melhor financeiramente para ele, né? E da parte de sustentabilidade, a Faria Lima também cobra muito isso, mas o legal que a gente percebe é que em vários setores do agro, isso já se transforma numa fonte de receita para a empresa, para o produtor, né? Você vê o caso do setor de usinas, né, de cana-de-açúcar. O RenovaBio é uma forma clara da gente observar a rentabilização da questão sustentabilidade no negócio. Isso só deve crescer isso, né? Crescer. É um caminho sem volta, né? A gente acabou de voltar de uma conferência nos Estados Unidos, onde o Luiz, inclusive, estava lá presente. Um dos temas principais é o biometano, né? Então, o que você faz com o resto do que sobra ali da produção? Você gera o biometano. O biometano vai começar a virar uma fonte de receita. Então, você usa algo que era o resto e começa a ter uma fonte de receita importante para o seu negócio, deixando o negócio todo mais sustentável. Perfeito. Ô Pedro, aproveitando o gancho aqui, quais os segmentos dentro do agro que a XP está mirando ou tem alguma aproximação maior para os próximos anos? Falando um pouco de futuro. Eu diria que a gente é agnóstico ao subsetor do agro. A gente olha de uma forma todos os subsetores, a gente sabe que a gente está falando de commodity, tem hora que um está melhor, outro está melhor, né? Então, laranja hoje em dia está super bem. Outros acabam que a margem tá mais apertada ou está melhor, enfim. Então, a gente é agnóstico a isso. O que a gente busca são bons negócios com boa gestão de risco. Então, operações boas, com boa gestão de risco e com custo caixa baixo. No final, essa é a receitinha de bolo que a gente olha na XP, né? Um negócio bom, que a turma trabalha o seu risco. Então, o único risco que a turma sabe conviver é se vai chover ou não vai, mas os outros riscos ela consegue trabalhar bem e, inclusive, a XP consegue ajudar ela a trabalhar esses riscos. E o terceiro elemento é o custo caixa, né? Como a gente está falando de um mercado de commodity, o preço da commodity está dado. O preço é o preço internacional. Se a pessoa tem um custo menor, um custo caixa menor, no longo prazo ela tende a ser uma empresa ou um produtor que vai performar melhor no longo prazo. Perfeito. A gente está chegando já quase no fim do programa, mas a gente precisa falar um pouco como é que vai ser a participação da XP nesse festival, o que as pessoas vão encontrar lá, né? As pessoas comuns que vão estar lá no gramado do Allianz Parque, o que eles vão encontrar lá? Só uma observação também, 100% das emissões do evento elas vão ser compensadas, então o GAF também vai ser um evento neutro, e essa é uma preocupação que a gente tem desde a primeira edição de 2012, né, que a gente faz o fórum. Então, Lissandro, se você puder... Vamos lá, né? O que esperar, tá, no evento, né, no festival? Nós somos, né, a XP, a gente tem o maior festival de investimentos do mundo, que é a Expert, que a gente organiza aqui em São Paulo também, no final de agosto. Né? O que a gente está, né, discutindo aqui com o pessoal da Datagro nesse evento é levar um pouco dessa experiência que a gente tem no nosso festival de investimentos também para o setor agro aqui. Então, o que as pessoas podem esperar aqui, que o público pode esperar? Primeiro, né, a gente quer criar um espaço, né, com muita interação, muita conectividade. Eu acho que muito do público que vai lá participar, obviamente vai se aproximar do setor, mas vai fazer negócios, fazer networking, aproximação. Então, a gente acredita muito nisso, que cada vez mais o futuro dos eventos, né, eles são de criar relacionamento e geração de negócio. Eu acho que isso foi muito do sucesso que a gente teve na nossa Expert, que está no 14º ano e se tornou o maior festival de investimentos do mundo. A ideia aqui para o agro é muito parecido. Como é que a gente consegue ter gente do setor se conectando e fazendo bons negócios. Eu acho que esse talvez seja o ponto principal. Obviamente, vão ter uma questão muito de trazer discussões relevantes, com pautas super relevantes, de ESG, de inclusão, de N coisas que são relevantes e importantes para o país. E, obviamente, vai ter uma parte também de entretenimento e diversão, que acho que isso aí ajuda a balancear um pouco, né, a dinâmica, torna o dia mais leve e ajuda a furar um pouco a bolha também. Quer dizer, não é um evento exclusivamente para produtor. Não. Nem agricultor. O público que tenha interesse do agro, vai lá, será bem recebido. Vai conhecer um pouco esse universo. Isso. Eu acho que muitos negócios,
sem dúvida alguma. Tá muita conexão, né? Muita troca e também uma certa diversão. Vamos terminar os dias, as 2 noites ali com shows, né, no festival fechando com chave de ouro. Então a ideia é fazer um ambiente muito gostoso, muito integrado e que gere muito negócio também. E conectando de fato a cultura agro, Sem né, dúvida. que está enraizada aí desde o começo do Brasil para as cidades, né, para esses grandes centros. Perfeito. Eu queria que você desse o recado final, Pedro, sobre também, né, por exemplo, uma pessoa comum que queira ir lá acompanhar, que pode encontrar no agro a oportunidade de investimento, né? Qual que é o seu recado final para a gente? Acho que nos últimos anos a Faria Lima veio se desenvolvendo muito para receber essa pessoa que quer investir no agro. Então a Faria Lima, junto com o CVM, junto com a bancada ruralista, todo mundo veio se comunicando para a gente criar boas ferramentas para que um investidor que queira estar exposto a um setor que é o maior setor do PIB consiga estar. Então, hoje, na XP, a gente é líder das principais frentes e produtos de investimento. E acho que o evento é uma boa ocasião para esse investidor que está curioso, que quer conhecer, ir lá e começar a se aproximar e depois buscar o caminho certo para fazer os seus investimentos. Certamente. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui. Vai ser certamente um grande evento. Obrigado, viu? Obrigado. Lisandro, valeu aí pela participação também, pelas informações. Estaremos lá acompanhando também. Obrigado pelo convite. E aí, Felipe? Preparado então? Agora não tem mais volta, né? Agora Tudo já pronto? Quase tudo pronto. Quem quiser se inscrever, fica aqui a mensagem do site, é www.gaf, com 4 Fs, GAFFF.com, e pode garantir os ingressos, tanto para o festival quanto para os shows. E fica aqui o nosso convite especial para vocês participarem. E Quantas pessoas? 20 mil pessoas, é a nossa expectativa de público. E com certeza vocês vão aproveitar bastante o lado da gastronomia, dos shows, do relacionamento, negócios, e aprender muito com os palestrantes internacionais que vão estar lá presentes. E vão ter a oportunidade também de conhecer o estádio do Palmeiras, né? Verdade. Canal Rural Entrevista Especial Global Agribusiness Forum termina aqui. Luiz Felipe, Lisandro e Pedro, muito obrigado então pela participação, pela presença de hoje. Um bom evento para todos, né? Bom, e você pode rever este e todos os outros programas da série lá no YouTube do Canal Rural. Obrigado pela audiência. Até uma próxima. Tchau.